E aí pessoal, tudo bem? E aí professor Leandro de História. Meu nome é Kevin Zamprogno, sou um aluno de mês 1000B e hoje eu sou encarregado de apresentar sobre os francos, né? Vou falar sobre a política deles, os principais reis, os principais pontos, né? Como foi, né, que eles se ascenderam, qual foi o território deles, né? O que eles tiveram como conquistas e por aí vai. Eu espero que fique claro, eu espero que gostem. Bora lá! E para a gente entender como foi, né, a história dos francos, a gente precisa entender quem eram os francos, né, quem eles foram. Os francos, eles ocuparam a maior parte da França e um pouquinho ali da Alemanha, na região da Francônia. E eles formaram a semente histórica desses países, né? O termo franco, ele vem de frec, que significa forte ou corajoso. Os francos eles tiveram um reino muito prestigiado, né, muito poderoso na Europa, depois da queda de Roma, né. Eles tiveram muita expansão ali no território, principalmente ali na França, né, como eu disse, e acabou, né, consequentemente, eles influenciaram muito outros povos com sua cultura. Entre eles foram os avos, os romanos, os alemães e por aí vai. O reino dos francos ele foi responsável por redesenhar a Europa. E agora partindo para a história política dos francos, a gente vai começar com o primeiro período do reinado franco, a dinastia merovingia, os merovingios. O reinado franco ele se consolidou, né, ele se iniciou com Clovis I. Clovis I foi o primeiro rei dos francos e ele que formou a dinastia merovingia. Né? Merovingio é um termo que vem de filhos de Meroveu, que foi o outro rapaz que ajudou, né, a fundar essa dinastia. O Clovis I, ele que começou, né, essa era de expansionismo dos francos. O Clovis I ele se ascendeu ao trono em 481, quando ele tinha apenas aí 15 anos. E foi aí que ele formou a dinastia Merovingia, que teve uma duração de 200 anos aproximadamente. Os francos, inicialmente, eles eram pagãos, mas o Clovis I ele decidiu, né, ele foi lá e decidiu converter essa tribo germânica, né, para o cristianismo. As outras tribos, né, os outros povos já adotavam o cristianismo de forma majoritária, né, já tinham o cristianismo como sua principal religião. O Clovis I ele teve grandes atos, né, grandes conquistas, mas a gente pode separar em três grandes atos. Primeiro aí, a unificação da nação franca e sua conquista da Gália, a Gália que é a antiga França, a Gália se tornaria a França futuramente, e sua conversão, né, ao cristianismo. Pelo primeiro ato, ele assegurou a influência de seu povo em amplos assuntos, algo que um rei regional insignificante talvez não conseguiria. No segundo ato, ele pôde formar, né, as primeiras fundações, as primeiras ideias do que viria a ser a França atualmente. E no terceiro ato, ele se aliou ao papado e a proteção deste e de seu povo, que era na maioria católico. Dando continuidade, né, aos merovingios, ao período merovingio, o Clovis, antes de morrer, ele teve 4 filhos. E depois que ele morreu, né, o poder, né, do reinado foi dividido entre esses 4 filhos. Mas isso acabou por enfraquecer o reinado. O Dagoberto, um dos reis, né, ele até conseguiu reunificar, mas surgiram outras discussões, outras lutas que contribuíram para o fim dos merovingios. Os merovingios tiveram seu fim depois da ascensão do Pepino de Herstal. O sucessor dele, o Carlos Martel, ele conseguiu grande prestígio depois de um evento muito importante que a gente vai falar depois, a chamada Batalha de Poitiers. E o Carlos Martel, antes de morrer, ele repartiu os domínios do reino entre os filhos dele, que era o Carlomano e o Pepino. O Carlomano ele deixou, né, os poderes ao Pepino, e o Pepino foi lá e tirou o último rei do Merovingio, que estava lá no trono, que era o Childérico III. Assim, ele conseguiu iniciar a dinastia carolíngia. Mas o reinado dos francos não acaba por aí. Ainda tem um segundo período, que é a dinastia carolíngia, né, os carolíngios. Pepino Breve, como ele era conhecido, foi responsável por instalar essa dinastia no reinado franco, depois de tirar o último rei merovingio. Ele até obteve o reconhecimento da igreja para fazer isso, que foi pelo meio
do Papa Zacarias e também foi abençoado pelo representante do Papa da época, que era o arcebispo Bonifácio. O Pepino Breve ele repartiu o reino entre dois filhos, né, os dois filhos dele, que era o Carlos Magno e o Carlomagno. O Carlomagno ele faleceu depois de um tempo, passando assim os poderes ao Carlos Magno, que viria a ser o rei mais importante dos francos. O Carlos Magno ele teve muitas conquistas, ele ampliou bastante o território franco, ele se apossou de territórios como Saxônia, a Baviera, a Lombardia, um pouco ali da Itália. Ele teve muitas conquistas, né, como eu disse, conquistas militares mesmo. Ele fez uma boa organização administrativa, fez os próprios soldados dele grandes proprietários de terra, expandiu as fronteiras do reino, construiu as igrejas, fortalezas e até obrigou as pessoas a se converterem ao cristianismo. E agora partindo para a economia dos francos era predominantemente de subsistência e era ruralizada, né? Eles praticavam também o escambo, que é a comercialização sem o uso da moeda, né? Eu tenho um saco de maçã, eu troco com você um saco de batata, por exemplo. Sobre as características culturais, sobre as características sociais dos francos, os francos, né, eles eram inicialmente pagãos, né, como eu disse, eles foram convertidos com Clovis I, o Carlos Magno também auxiliou nessa conversão para o cristianismo, né, e os francos, socialmente falando agora, eles são caracterizados como um povo guerreiro, um povo forte e até mesmo extremamente agressivo. E agora falando, né, do evento importante que eu disse anteriormente, a conquista de Carlos Martel, o Carlos Martel ele era rei dos francos na época e ele tentou conter os avanços dos islamitas que estavam adentrando ali em cidades importantes da França, tais como Avignon. O Carlos Martel ele posicionou as tropas deles entre as cidades de Tours e Poitiers, Poitiers, né, que viria a ser a cidade onde seria travada a batalha. E o Abd al-Rahman, que era o comandante, né, dessas tropas islamitas, ele se instalou em Lyon e Bordeaux. O exército do Abd al-Rahman, né, o exército dos islamitas, tinha infantaria que é o uso dos animais, né, cavalaria e tal. Já o exército do Carlos Martel não tinha isso, mas em compensação eles eram bem armados, tinham espadas, tinham machados, lanças, e com isso eles levaram a vitória, né? Os francos venceram em uma batalha bem sanguinária, bem violenta, durou aí 7 dias, e o Carlos Martel ele conseguiu, né, como eu disse, grande prestígio e poder com a vitória. Falando agora um pouquinho mais sobre Pepino Breve, né, essa figura estupenda que você está vendo na direita. O Pepino Breve ou Pepino Terceiro, Pepino Moço, vai dar na mesma se você quiser chamar de qualquer um desses nomes. Ele foi filho de Carlos Martel, né, o cara que eu falei anteriormente, e com o auxílio da igreja, né, do Papa Zacarias, ele conseguiu destronar o último rei merovingio que estava na época e consolidou a dinastia carolíngia. O Pepino ele ampliou essa aliança que a igreja tinha com o império, né? E o elemento mais forte dessa ampliação foi depois o Pepino conseguir conter, né, mover, na verdade, uma luta contra os lombardos que ameaçavam a Roma. As ações do Pepino conseguiram, né, ampliar também cada vez mais o domínio dos francos, domínio territorial, político, e foi contando desde aí que houve essa aliança da igreja com o império. Sobre a política, né, eu estou falando aqui toda hora dinastia, 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 e era isso que os francos adotavam, né, uma dinastia. Dinastia é aquilo que aqueles que se ascendem ao trono, que se tornam reis ou rainhas, eles pertencem à mesma família, né? Os francos, de certa forma, eles adotavam a monarquia como seu governo. Na dinastia merovingia até houve uma decaída, mas o retorno do prestígio voltou com a dinastia carolíngia, né? Principalmente com as conquistas de Carlos. E toda hora eu estou falando aqui que o território franco foi extenso, eles conseguiram muitas conquistas territoriais e tiveram mesmo. E eu trouxe aqui uma imagem para a gente ter uma ideia visual de
de qual foi, né, o tamanho do território que eles conseguiram. Aí eu peguei aqui um mapa, né, de parte da Europa que eles conquistaram, né, um mapa que ele recompilou as conquistas territoriais que os francos obtiveram ao longo do tempo. A gente vê aqui que tem dois reinos, o reino de Siagrio e Visigodo. Antes tinha, né, depois cedeu as terras aos francos. Eles praticamente engoliram a França, que fica mais ou menos aqui, ó, tem Paris aqui, ó, a capital da França. Nós temos aqui parte da Itália que eles também pegaram. Carlos Magno, né, foi responsável por boa parte dessa expansão. Então, com ideia, a gente tem isso aí. E como a gente pode dividir os francos historicamente falando? De forma mais simplificada, né? Houve bastante coisa entre esses tempos, mas de forma mais simplificada a gente pode separar entre merovingios e carolíngios, né? A dinastia merovingia e a dinastia carolíngia. Merovingia, né, teve início ao Clovis I e a dinastia carolíngia teve como início o Pepino Breve, terminando aí com o seu auge do prestígio, o Carlos Magno. E o que os francos deixaram para a Europa, né? Qual foi o legado histórico dos francos? Bem, eles deixaram bastante coisa, mas a gente pode falar principalmente pelas conquistas territoriais, né? Com essas conquistas, eles conseguiram redesenhar a Europa, né? Geograficamente falando e até culturalmente falando, né? Porque, querendo ou não, eles absorveram muitos povos, né? Influenciaram muitos povos com com a sua cultura, né? O Clovis I, ele foi responsável por dar as primeiras fundações, como eu disse antes, da atual França, né? Que era a antiga Gália, ou seja, tem uma importância muito grande aí para a França, principalmente. O Carlos Magno, com as grandes conquistas dele, influenciou ainda mais na cultura e principalmente na política. Sobre o reino de Clovis, muitos aspectos dos francos eles influenciaram na região, como a língua, a legislatura, né, até mesmo a religião, né, como eu disse, ele se converteu os francos ao cristianismo. Os francos até mantiveram a indústria e a manufatura dos romanos e dos germânicos, a arte e a arquitetura. E como é a região hoje, né, a região que eles ocuparam anteriormente, a gente pode falar sobre a França e a Alemanha, até um pouquinho da Itália. Na Alemanha, que eles cobriram aí na região da Francônia, que ficava na Baviera. A gente pode ver aqui como referência, né, como exemplo, na verdade, a capital da França, né, Paris, e o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre o fim dos francos. O fim dos francos se deu com o Luís o Piedoso, que era filho do Carlos Magno. O Luís ele acabou por falecer e o reinado franco foi repartido entre os três filhos dele no chamado Tratado de Verdun. A autoridade real acabou por entrar em crise e os condes, os duques e os marqueses tomaram esse poder e acabou por exercer em nível local nos chamados feudos. Isso dissolveu o reino. A gente vai ficando por aqui, né? Espero que tenha ficado claro, né? Espero que tenha ficado explicativo, que vocês gostaram. Vocês podem visitar outros vídeos que vão falar sobre outros povos. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau.